então que o Jorge e a Penny pudessem continuar seu trabalho missionário ainda com mais fé, com mais dedicação e com mais descanso em Deus. E é muito legal a gente chegar em lugares onde nenhum homem ou nenhum tratamento pode chegar e dizer que Deus está fazendo obra ali. Mas então em 2007 eu fui convidado para fazer o fechamento das clínicas. Estava feliz de um lado, de ter sido escolhido para fazer isso, mas também bastante triste, porque muitas coisas haviam acontecido durante esses anos de viagem. Mas nós viajamos então em 2 caminhonetes, não são essas caminhonetes, mas eu fui numa caminhonete e a caminhonete estava lotada de coisa, Então, comida, remédio, material odontológico, a caminhonete estava lotada de coisa. E aí então nós tínhamos que percorrer um dia inteiro de viagem. Nós acordamos às 5 da manhã, saímos de estrada e a gente ia chegar, só Deus sabia que horas, dependendo das condições da estrada. Quando eu já estava lá na região da Serra da Mesa, sem sinalização nenhuma, e nós tínhamos que atravessar por algumas fazendas. E aí nós tínhamos, a pessoa ia dirigindo, alguém descia do carro, abria o portão da fazenda, o carro passava, fechava o portão da fazenda, e boa parte do nosso trajeto foi atravessando fazendas, abrindo e fechando portões até chegar na região de Vão de Moleque, Vão das Almas. E uma das vezes que nós paramos de novo para abrir um dos portões da fazenda, eu só ouvi o grito de um homem desesperado. Eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda. E ele deu tempo dele alcançar, porque era o tempo de abrir e fechar a porta. Eu acho que estava, de alguma maneira, prestando atenção para ver se passava alguém, já que é um lugar que não passa nenhuma pessoa. E quando ouvimos os gritos de socorro dele, ele simplesmente falou: a minha esposa está morrendo. Ela está há 5 dias que ela não sai da cama e eu não consigo levar ela para nenhum lugar. Eu não tenho nem 1/3 de comprimido de aspirina para fazer aqui, para dar para ela. Então, todo o meu material médico eu carrego na minha mochila, Então, meu estetoscópio, meu otoscópio, e eu sempre carrego um kit de medicamentos para uso pessoal. Então, eu peguei minha mochila, me mostra onde que é a sua casa, Então, ele foi andando no mato, fui correndo atrás dele, até chegar na casa dele, e eu pude entrar no quarto na casa dele e olhar uma mulher que estava morrendo e não sabia o que eu poderia fazer, Então apenas examinei ela, eu fiz o exame completo, fiz até exame ginecológico nela e eu não conseguia descobrir o que ela estava, que doença que ela tinha. Eu sabia que não era uma coisa tão simples. E eu dei um pouquinho de alguns analgésicos, de uma cartela de Novalgina que eu tinha comigo. E eu falei para ele: olha, eu vou chegar na comunidade de São José, em Mocambo, daqui a mais ou menos um dia. Você sabe onde que fica Mocambo e São José? Sei, doutor, eu sei onde fica. Então você vai tentar levar ela para lá, porque eu estou numa caminhonete, eu não tenho como tirar todas as coisas que eu tenho aqui, mas eu vou pedir para você levar então a sua esposa para a comunidade de Mocambo e São José, onde eu vou passar os próximos 5 dias. E aí então, 2 dias depois, eu vejo aquele senhor em cima de uma mula e com a sua esposa deitada no colo dele. Foi o tempo apenas dele tirar aquela mulher quase morta, eu reexaminá-la e falar: Senhor, o que eu faço? Eu nem sei o que ela tem. Eu não tenho recursos para nada. Eu falei: peguei um soro fisiológico,
não tinha nada além de soro fisiológico, não tinha nenhum medicamento injetável, os recursos eram limitadíssimos. Eu só sei que eu coloquei aquele soro, funcionei a via dela, coloquei o acesso, deixei aquele soro correr, desde a hora que ela chegou até o final do dia. E aí no final do dia, ela estava inteirinha. Inteira. Como se nada tivesse acontecido. Ela estava de pé, respirando, frequência cardíaca normal, frequência respiratória normal, sem febre, sem dor, sem absolutamente nada. Eu sabia que aquele soro não tinha nada. Tinha uma paciente lá do Itaci, que quando ela tinha que receber a quimioterapia, a mãe falou para mim: Paulo, ela não está recebendo quimioterapia, ela está recebendo Jesus terapia. Aquela pessoa recebeu naquele momento chama-se Jesus terapia, porque eu sabia que aquele soro não tinha nada e não seria por um efeito placebo que teria força suficiente para levantar uma pessoa que estava praticamente morta para estar bem. Ela tirei o soro dela, nós fizemos uma oração e à noite nós pudemos participar de um culto juntamente. Tem histórias, viu? Tem muitas histórias. O próximo, a gente vai falar também, mas eu queria adiantar. Essa foto tem 6 anos. É aquela do canto lá. Essa daqui eu não sei. Acho que é a sobrinha da Aleluia. Essa foto eu tirei do Facebook do Tauê essa semana. Nessa época eu já não tinha mais 60 quilos, já estava com 63. O meu pessoal precisou saber. O Tauê aqui estava solteiro ainda. Você já estava noivo aqui? Quase. Acho que namorando. Namorando. Então, essa foto é de... Quando é que foi a Copa do Mundo da África do Sul? Que mês? Meu sonho. Eu não lembro que mês foi a Copa do Mundo. Foi no meio do ano, foi junho, julho e tal. A gente perdeu Portugal. Eu lembro que em 2010, precisamente Carnaval de 2010, o Paulo e a Miriam convidaram algumas pessoas da igreja para conhecerem a Piaí. Foi Carnaval de 2010, algumas pessoas voltaram empolgadas, e aí então algumas pessoas voltaram para Piaí. E eu lembro que o Pedrão, numa viagem de abril ou maio, ele foi fazer uma visita domiciliar, e aí nessa visita domiciliar tinha uma pessoa que estava doente, e ele prometeu que ia trazer médico na próxima viagem que ele fosse. Ele fez uma promessa, mas não falou com a gente. Aí simplesmente ele voltou da viagem, ele compartilhou: olha pessoal, eu prometi que a próxima viagem ia ter médico. Legal, valeu. E aí então que nós sentamos, conversamos e tentamos então elaborar um projeto de saúde aqui para a região de Apiaí. E na época a situação estava bem ruim, estava sem médico, estava bem ruim a parte da saúde. Então o Tauê foi de oftalmo, eu fui, tudo que não era olho era comigo, era só olho. Essa era a divisão de trabalhos. Foi o Andrei, que na época estava no 2º ano. E a sobrinha da Leuê. E aqui nós temos o Gilson, que era um dos missionários lá da região. Antes de continuar a história dessa viagem, foi também, depois, aqui foi junho, julho de 2010, mas 2012, 2013, também ligaram para mim pedindo uma ajuda, porque a esposa do Gilson estava internada, ela
ela nasceu, ela teve um problema no coração, uma doença chamada valvulopatia, enfim. Mas ela teve que vir para o INCOR, fazer uma cirurgia, trocar parte do coração, e ela tinha piorado bastante. Aí ligaram para mim, não era por conta apenas da esposa dele. A ligação que eu recebi do Marcelo foi: Paulo, o Gilson tem 4 filhos, né? 3 foram diagnosticados com uma doença cardíaca, sem solução, e o caçula foi diagnosticado com câncer. Ok? E o que a gente faz, né? Tá bom. Aí foi então um dia que eu fui até aqui. Aí eu falei: é mais fácil um médico ir para lá do que uma família inteira vir para São Paulo. E no final a gente conseguiu encaminhar todas as coisas e eu descobri que os filhos não tinham problema no coração, né? O filho mais velho do Justo, ele joga muito bem futebol. Aí foi um clube de futebol do Paraná, o Atlético do Paraná. Eles mandaram alguns olheiros procurar futuros talentos. E o filho dele foi descoberto, como eu falei, ele joga muito bem futebol. E aí quando ele foi fazer um exame clínico, descobriu que o coração dele não estava bom. E aí então falou que ele ia morrer, que não ia passar não sei quantos anos. E no final ele tem uma doença chamada, não é nem doença, ele tem uma bradicardia sinusal, tá? Vocês vão pesquisando sozinhos o que é bradicardia sinusal. O próximo. E aqui então foi o nosso primeiro consultório na Copa do Mundo em 2010. Aqui era o nosso grande consultório. E eu lembro que o Marcelo falou pra gente começar o atendimento aqui em Queimadas, né, que era então um bairro um pouquinho mais afastado de Araçaíba, onde havia sido fundada uma congregação, mas essa congregação estava bastante desassistida, as pessoas estavam bem desanimadas assim na fé, então pediu para que a gente pudesse começar o trabalho aqui nesse lugar. Então nós transformamos a igreja, essa congregação, no nosso consultório médico. Não se engane, a fila não está tão grande porque era plena Copa do Mundo e o Brasil ia jogar nesse dia ainda, e a gente estava trabalhando. O próximo. Então o Tauê comprou todos os kits de lente aqui. Ele comprou exclusivamente para essa finalidade de viagens missionárias. Quem é mais velho já fez aqueles exames do oftalmo, né? Coloca lente, tira, melhor, pior, tal, e coloca aquele capacetão na cabeça. Aí o Tauê comprou para essa finalidade. O próximo. E aí eu descobri o quê? Que as pessoas estavam mais interessadas em passar no oftalmologista do que o restante do corpo. Então eu falei: agora eu preciso pensar numa solução, porque a fila do Tauê estava muito grande e a minha fila estava mais tranquila. E nós tínhamos que agora fazer o atendimento em Araçaíba, na escola de Araçaíba, e nós tínhamos que atender todas as crianças que estudavam aqui. Então eu falei: hoje o Tauê me ensina um pouquinho de oftalmo, ele me deu um curso de 1 minuto. E com esse 1 minuto de aprendizado eu tinha que colocar em prática, e com 1 minuto que eu aprendi com o Tauê eu tinha que ensinar para o André. Então, o próximo. Então a gente tinha que improvisar, né? Porque tinha que examinar o olho direito, separado do lado esquerdo, então as crianças faziam assim, ou quando a mão estava muito suja, eu falei: bem, agora vamos causar uma epidemia de conjuntivite. Então a gente improvisava, então eu pegava um copo e ficava examinando o olho direito, olho esquerdo e tal. O próximo. E aí então nós fizemos 4 viagens na parte da saúde, nós pudemos fazer uma última agora, esse ano. E eu acho que essa foto ela ilustra bem, né, talvez, o objetivo principal, né, da gente fazer tudo isso, né, é poder ter uma criança podendo ganhar o seu óculos todo pronto, com a sua lente, com a sua armação, com a sua lente, e poder ir num culto de ação de graças, onde esses óculos foram consagrados a Deus e outras pessoas
que o receberam puderam ir para lá e entender que não foi o Dr. Paulo, o Dr. Davi, o Dr. Fulano, mas que a pessoa mais importante de todo esse processo que estava acontecendo chama-se Jesus. E é que essa pessoa, essa criança, essa família deveriam agradecer a essa pessoa chamada Jesus. O próximo. Isso aqui eu estou adiantando para o Tauê, porque normalmente quando ele fazia o atendimento oftalmológico, a gente tinha algumas limitações em quantidade de armações e lentes. Então, por exemplo, se a gente atendia uma pessoa de 65 anos, que estava com uma presbiopia, não consegue enxergar de perto, com catarata, a gente perguntava, o que você faz? Eu sou analfabeta e eu sou agricultora. Então a gente fala assim, a gente não vai dar óculos para essa pessoa, né? Agora os nossos critérios vão ter que mudar, Tauê, porque essas pessoas, esses lavradores analfabetos, eles estão tendo aula de alfabetização e agora já sabem ler e usar computador. Então a gente vai ter que levar mais armações na próxima viagem, porque esse pessoal que a gente antes não dava óculos, a gente vai precisar agora, porque eles estão aprendendo a ler e usar o computador. Legal, né? Eu queria encerrar com uma outra história. Volta todos os slides, por favor. Só naquela parte de propósito da cura. Tá? Aqui, volta, é isso. A gente está falando de propósito da cura, eu estou trazendo algumas histórias para a gente entender e ilustrar. Os médicos agora eles criaram uma moda, né? A moda é que cada mês do ano tem uma cor que simboliza uma doença, tá? Então, outubro, rosa, né? Nossa, esse ano também assim, fiquei meio já. Todos os lugares que eu ia tinha outubro rosa. Todos os lugares que eu trabalho, todos os lugares que eu trabalhei esse mês, eu tinha que andar com a fitinha rosa no meu jaleco, decorando todas as unidades com negócio rosa, outubro rosa, outubro rosa. E outubro rosa, então, é um mês onde nós queremos conscientizar em relação ao câncer de mama. Vocês têm ideia de quantas mulheres vão ter câncer de mama no mundo? 1 em cada 8 mulheres vai ter câncer de mama. Tá? A incidência de câncer de mama e de outros tumores, mas de câncer de mama especialmente, tem aumentado de maneira muito assustadora, né? Eu tenho um paciente de 23 anos que eu estou tratando de câncer de mama. Tá? Eu tenho várias pacientes com menos de 30 anos de idade tratando de câncer de mama. Então, outubro, mês de outubro, então conhecido como outubro rosa, é um mês onde a gente trabalha com a conscientização em relação ao câncer de mama, que é o tumor que mais mata mulheres no mundo inteiro. Então, todo mundo que está aqui, cedo ou tarde vai ter alguém na família, alguém muito próximo com câncer de mama. Todos aqui vão conhecer alguém com câncer de mama. Isso é estatística. Eu posso até falar de um relato pessoal. Minha mãe teve câncer de mama. Minha mãe teve câncer de mama diagnosticado, deixa eu fazer as contas, 2001. Tá? Foi setembro de 2001. A história foi o seguinte, da minha mãe. Quem conhece a minha mãe sabe que ela é totalmente hipocondríaca. Hipocondríaca é aquela pessoa muito preocupada com a saúde, tá? Então, às vezes se vocês querem me ajudar, se vocês têm amor pela minha família, nunca mandem alguma mensagem falando sobre saúde, por favor, porque isso vai ser replicado automaticamente. E em casa nós já passamos. Nas minhas últimas férias, teve um dia que a gente estava indo doar sangue para a mãe do Samuel, e aí no carro estava conversando,
de muitas coisas que eu passei pessoalmente por conta dessa preocupação da saúde com a minha mãe, inclusive comer aqueles bichinhos de amendoim que os chineses comiam há 15, 20 anos atrás. Ah, aqui tem mais uma que comia. Você sabia, né? Eu tive que comer os bichinhos de amendoim com leite. Isso é outra história, fica para outro dia. Mas... Então minha mãe sempre foi muito preocupada com a saúde, sempre foi pro médico, sempre fez todos os exames e tudo mais. E de repente ela tinha batido, ela ia no gineco, fazia Papa Nicolau, mamografia, todas essas coisas. E os exames que ela tinha feito em 2001 eram recentes, estavam todos normais. E aí ela bateu e aí formou um hematoma na mama esquerda dela. Ela foi para o mastologista, aí o mastologista fez uma punção, colocou agulha, aspirou, veio só sangue, mandou o material para análise e veio normal, veio simplesmente sangue. Até então tudo era bem. Eu já estava fazendo radioterapia, estava no meu primeiro ano de residência, então para mim era muito coerente. Bateu, fez um hematoma, tirou sangue, mandou para análise, veio só sangue, é só um hematoma, repete então mamografia e ultrassom de mama só no ano seguinte, porque os últimos que haviam sido feitos não tinham um mês de duração. Ok. Aí o sangue voltou de novo, né, no mesmo local. Então, vai de novo para o mastologista, faz a punção, funcionou, veio só sangue, analisou, veio nada, ok. Mas sabe quando você fica incomodado e você fala assim, ah não, tem alguma coisa que está estranha, né? Não sei explicar, mas está estranho. Né? Aí eu lembro que quando minha mãe teve que retornar com o mastologista, eu fui com ela na consulta. Não é minha professora, é uma mastologista de um convênio bem minha boca. E aí eu conversei com o mastologista, então, será que você não poderia fazer no centro cirúrgico uma ampliação da área do hematoma? Né? Aí ele tentou me explicar que não precisava, que já tinha mandado para uma patológica, mas realmente todas as explicações dele estavam perfeitamente corretas. Eu não sou hipocondríaco, eu acho que eu sou pelo lado oposto, né? Talvez essa ação, reação, e eu fiquei insistindo tanto que eu vi que ele ficou muito chateado comigo. Né? Mas ele, pô, é médico, está insistindo, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí realmente levou para o hospital, fez um centro cirúrgico, uma biópsia excisional, então uma ampliação da área do hematoma. E aí quando foi mandado pela terceira vez para ser analisado, veio um câncer de mama. E eu sabia que foi uma condução do Espírito Santo de insistir, porque não é o meu perfil ter esse tipo de comportamento. Ok, então veio o câncer de mama, agora eu preciso fazer todos os exames para saber o estágio do câncer de mama, definir tratamento. E na minha cabeça já estava muito simples, né? Fez um diagnóstico precoce, então deve ser um câncer inicial, faz uma cirurgia e vai estar tudo resolvido no ponto final. Só que aí eu resolvi fazer todos os exames com os meus colegas lá no HC, com os meus professores, uma questão de ter uma confiança melhor nos exames. Então, fizemos as tomografias, foi um domingo de manhã, lembro que eu acompanhei minha mãe no exame, e fez também um exame chamado cintilografia óssea, para saber se algum ponto do esqueleto estava comprometido. E aí quem fez esse exame foi um amigo meu, Bernardo, e aí minha mãe foi de manhã fazer o exame, e à tarde o Bernardo me liga, né? Paulo, o exame da sua mãe já está pronto, mas eu gostaria que você viesse pessoalmente pegar o exame. Eu falei, tá bom. Aí, quando eu fui lá me encontrar com o Bernardo, eu vi que o Bernardo estava com uma cara assim, não muito boa. Eu perguntei, Bernardo, aconteceu alguma coisa? Né? Aí simplesmente dei o envelope do exame da minha mãe. Abra. Né? Aí quando abriu o envelope, a doença tinha se estendido para o esqueleto.
que era um resultado que definitivamente eu não esperava. Né? Então eu estava totalmente confiante que era só fazer uma cirurgia, tudo bem, índice de cura altíssimo, e de repente do que era supostamente um estágio inicial, pulou para o último estágio da doença. Então tinha que fazer um monte de coisa e eu pensei, bem, onde que vou levar minha mãe para ser operada? Pelo plano de saúde, aí eu decidi que ia fazer a cirurgia no HC. Eu não tinha dinheiro, em casa nós não tínhamos dinheiro para fazer particular por nenhum lugar. Aí levei para o HC, levei para o professor, ele examinou, papapá. E... Bem, eu estou adiantando, esqueci de um detalhe muito importante. Naquele dia que eu peguei o exame da cintilografia óssea, eu voltei arrasado para casa. E eu não contei para ninguém lá em casa. Porque eu falei, a minha família não vai conseguir digerir tudo que está acontecendo agora. Então, guardei só para mim essa situação. E aí eu descobri que o melhor lugar para chorar é tomando banho. Porque você sai com o olho vermelho e coloca a culpa no shampoo. Aí eu voltei, bem, fui dormir, bastante chateado, tentando imaginar o que fazer daquele momento em diante. Aí no dia seguinte, quando eu acordei, a minha mãe falou, fulano veio aqui em casa. Fulano? Que horas que ele veio aqui em casa? Meia-noite. O que fulano veio fazer aqui em casa à meia-noite? Esse fulano, ele estava no seu trabalho, aí ele se sentiu tocado por Deus, que ele tinha que ir para uma igreja, aí ele foi no culto nessa igreja, e no culto dessa igreja ele se sentiu tocado que tinha que vir até a minha casa orar pela minha mãe. E ninguém sabia de nada que estava acontecendo. O fulano chegou em casa à meia-noite, todo mundo sabe que essa hora eu já estou dormindo. E ele orou pela minha mãe, orou pela saúde dela. E eu fiquei sabendo isso na manhã seguinte. Mas a vida continua, eu precisava saber o que fazer. Aí eu decidi que minha mãe ia ser operada no HC. Então, entrei no ambulatório, fiz todos os exames, as papeladas. Aí minha mãe então internou lá na enfermaria no 10º andar do HC. Ela já estava de camisola, pulseirinha do hospital, exame pré-operatórios realizados. Então no dia seguinte já tinha sido proposta a cirurgia, que seria uma mastectomia, retirada total da mão. Nisso eu tinha... Então desde que saiu a biópsia até a internação lá no HC, algumas pessoas já sabiam que minha mãe estava com câncer de mama. Entre elas a Susan. Aí a Susan agendou uma consulta para minha mãe, sem eu saber, com o médico, com um outro mastologista também do HC. Aí minha mãe estava de camisola do HC, 3 da tarde, preparando para operar no dia seguinte. Aí a Susan me liga. Oi Susan, tudo bem? Tudo bem. Então Paulo, eu consegui uma consulta para sua mãe, para passar com o Dr. Maurício, às 5 da tarde, do dia que minha mãe já estava internada. Então, Susan, o problema é que minha mãe já está aqui, ela já está de camisola, vai estar se preparando para a cirurgia amanhã, tal. Ela falou, Paulo, é o seguinte, esse médico ele tem um congresso, ele ia viajar hoje à tarde, ele cancelou a viagem porque eu pedi para ele atender a sua mãe. Eu falei, você está me colocando numa situação muito delicada. Tá bom, então eu fiz o seguinte, eu cheguei para a enfermeira, vou andar, olha, enfermeira, eu vou levar minha mãe até a consulta com o Dr. Maurício, que é professor da HC, que a enfermeira também conhecia. Eu vou levar ela para a consulta e no máximo, às 7h30, 8 da noite, ela já vai estar aqui. Prometo que ela vai estar em jejum, não vou deixar ela fazer nada para fazer a cirurgia no dia seguinte. Então, levo para o consultório e minha mãe decide que quer operar com o Dr. Maurício.
Aí em 2001 eu perguntei, quanto custa a sua cirurgia? Em 2001 custava R$15.000 minha parte hospitalar. Hoje esse preço multiplica por 8. Eu não tenho esse dinheiro. Eu falei, você não está entendendo, eu tenho já uma cirurgia agendada para amanhã, tem que levar. Não se preocupe. Aí o que você faz? Você é um filho, tem sua mãe com câncer, já sabe que a situação já saiu totalmente fora de controle. Aí você fala assim, bem, vou realizar os últimos desejos da minha mãe, né? Na minha cabeça era isso. Então voltei para casa, tinha que discutir com meus irmãos agora. E até então ninguém sabia da real extensão da doença, só sabia que tinha um câncer de mama. Então, ok, vamos operar com o Dr. Maurício, só que a gente não tinha dinheiro para isso. A gente não tinha um centavo para pagar nem o auxiliar do anestesista, nem o instrumental, a gente tinha dinheiro para pagar. Aí de novo eu voltei, orei, fui para o quarto, orei. Aí no meio da oração veio uma inspiração. Aí eu falei para minha mãe, sua cirurgia vai ser paga, fique tranquila. Aí ela não sabia o que tinha pensado. Eu acordei no dia seguinte, já com uma inspiração vinda de Deus, eu fui na matriz do convênio. Eu cheguei na matriz do convênio, aqui na Rua Augusta. Cheguei lá na recepção e falei, eu quero falar com a pessoa mais poderosa desse prédio. O cara falou, psiquiatra? Cheguei, eu falei, olha, eu sou médico, eu tenho um assunto muito urgente e eu me recuso a falar com qualquer pessoa, para falar com a pessoa mais importante desse prédio. Aí desce o diretor do convênio, né? Também médico. Aí eu começo a conversar com ele. Fulano, é o seguinte, minha mãe está com câncer, a situação é essa e a culpa é de vocês. Assim, como assim, né? Porque depois eu peguei todos os exames que a minha mãe tinha feito, revisei com calma e tal. Aí descobri que a mamografia tinha sido laudada errada, a ultrassom tinha sido laudado errado, o mastologista comeu bola no negócio, e eu falei, olha, se fosse problema apenas da mamografia ou do ultrassom, eu ia processar a unidade de radiologia. Mas como é a mamografia, ultrassom e mastologista, o problema está no sistema, e quem é responsável pelo sistema são vocês, então eu vou processar vocês. Então vocês pagam tudo que eu vou pedir, ou eu chamo o ratinho para aparecer daqui a 1 hora. Baixaria. Aí ele falou, ok, você está pedindo muita coisa, né? Não vou conseguir decidir sozinho em tanto tempo. Você me apareça novamente às 5 da tarde e eu vou te dar uma posição. Então às 5 da tarde eu voltei de novo para o convênio e aí eu tinha uma carta assinada pela diretoria do convênio que tudo que eu quisesse, exames, procedimentos médicos, qualquer coisa eu poderia fazer em qualquer lugar que ia ser pago. Aí voltei, liguei minha mãe com o Dr. Maurício, vamos ali na cirurgia. Ok, você quer ser operada nesse hospital, tal. Minha mãe foi operada no sábado de manhã. Aí o Maurício perguntou, você quer participar da cirurgia? Eu falei, não quero, né? Fiquei no quarto, lendo a minha Bíblia, e durante todos esses dias, né, dos exames e tudo mais, uma coisa que ficava no meu coração estava relacionado com aquela pessoa que tinha ido até lá em casa orar pela minha mãe. E a minha oração para Deus foi bem simples. Deus, eu sei que às vezes
dependendo do momento da vida que nós estamos passando, nós somos induzidos a fazer determinadas interpretações. Nós somos tendenciosos para algumas situações. Então, eu quero que o Senhor fale ao meu coração, né? Se eu preciso orar por fé, para que realmente uma cura sobrenatural aconteça, ou eu preciso orar por um outro tipo de fé, crendo que o Senhor vai me sustentar em todos esses próximos tempos que virão. Então, enquanto o médico fazia a cirurgia naquele sábado de manhã, eu continuava fazendo essa mesma oração, e eu estava lendo os Salmos, eu caí no Salmo 103, né? E o Salmo 103 é o Salmo que fala sobre a misericórdia divina, e eu lembro a passagem que eu tinha lido, que fala assim: Ele é quem salva e quem perdoa todos os seus pecados e quem cura as tuas enfermidades. E naquele momento, quando eu li aquela palavra, eu entendi que Deus era capaz de fazer alguma coisa talvez surpreendente. Quando terminou a cirurgia, minha mãe estava na recuperação pós-anestésica, desceu o Dr. Maurício. Ele também desceu com a cara meio séria, né? Eu falei: eu não conheço essa cara. Dr. Maurício, fala o que aconteceu na cirurgia. Olha, fizemos a retirada da mama, realmente a mama estava toda tomada pelo tumor, tiramos os gânglios aqui de baixo, mais agressiva. Terminada a cirurgia, eu tive um retorno. Minha primeira consulta com o oncologista. O oncologista que ia ler o resultado do anatopatológico, então da peça que foi analisada, para falar qual que era a extensão do tumor na mama, nesses gânglios linfáticos. Eu estava tão nervoso naquele dia que eu sentei na mesa da cadeira do médico e me sentei na cadeira do paciente. E o médico falou: olha, essa cadeira é minha, desculpa, mal igual aí. E aí, quando ele abriu o envelope para falar do laudo anatopatológico, definir as próximas quimioterapias, rádio e tudo mais, o resultado anatopatológico veio: ausência de tumor. Ausência de tumor em todas as peças que foram retiradas. Não havia mais câncer naquilo que os médicos falaram que tinha. Eu só consegui ajoelhar no consultório naquele momento e louvar a Deus. Semana que vem a gente vai continuar sobre essa temática, porque eu não sei assim quais são os planos de Deus. Realmente eu desconheço. Mas assim, que Deus surpreende, Ele surpreende. Não foi uma coisa que eu orei pedindo para que a cura acontecesse, mas de orar para que, confiando de que Deus estava à frente, conduzindo, não importava como que a coisa, quais as possibilidades que poderiam acontecer. Mas naquele momento que o Maurício entrou na cirurgia, eu lembro que na minha oração era muito simples: Deus, se o Senhor não estiver na mão daquele médico, pode ser o melhor médico do mundo, nada vai dar certo. Se o Senhor não estiver participando de todos os processos, é em vão vigia o sentinela. E quando Deus vai te conduzindo para situações que você percebe que você não pode, você acha que pode alguma coisa, você acha que tem controle de alguma coisa, você acha que o seu plano de saúde faz a melhor cobertura, e Deus vai falando: se eu não abençoar, a coisa não vai acontecer. E você começa a enxergar que a cura, ela acontece em tantas dimensões. Eu fico pensando nesse outubro rosa de conscientização do câncer de mama, a minha história pessoal, de como a maneira como Deus conduz. Eu não sei responder a pergunta, porque na minha casa
e não na casa de tantas outras pacientes que eu atendo e que morrem? Eu não sei responder essa pergunta. E nem ouso procurar uma resposta, porque eu tive mais fé, porque eu sou mais bonzinho. Isso aqui não é verdade. Mas Deus cura para fazer com que a sua mensagem chegue, para proclamar que o reino de Deus chegou. A cura chega para abrir portas para evangelização, trazer conforto, saúde, manifestação da misericórdia de Deus, capacitar que pessoas como o Jorge Aperim não tenham que se preocupar com a sua filha que está com puxação congênita de quadril, mas que consigam continuar a fazer seu ministério entre os calungas, prover oportunidade para que Deus possa ser glorificado de todas as maneiras. Tá bom? Então, semana que vem, a gente vai continuar sobre esse assunto. Tá? Vamos orar. Amado Pai, eu quero agradecer porque a sua misericórdia, o seu poder, o seu amor são manifestos de maneiras tão impressionantes, Senhor. E quando nós achamos que nós já conhecemos, sabemos tudo de Ti, nós descobrimos que nós não sabemos nada do Senhor, Pai, que nós temos ainda muita coisa a conhecer de Ti e saber que realmente o Senhor é um Deus infinito, Pai. Por isso, oro para que o Senhor trabalhe nas nossas vidas, nos nossos corações, porque eu sei que o Senhor é um Deus que continua vivo, é um Deus de ontem, hoje e sempre será o mesmo Deus, amando e se preocupando com seus filhos, amando e se preocupando em resgatar e fazer com que mais pessoas possam Te conhecer e ter como nosso único Senhor, Pai. Abençoe a vida das pessoas que estão aqui, Tu conheces o que está no nosso coração, as dificuldades que nós estamos enfrentando, sejam quais forem elas, Senhor, mas ensina-nos a descansar no Senhor em todas as coisas e que Te esse descanso, Senhor, que a gente consiga realmente se esvaziar de nós mesmos, Senhor, e deixar que realmente o Senhor esteja à frente, conduzindo ao seu modo, ao seu tempo, que é a maneira mais perfeita das coisas acontecerem. É que eu oro no nome de Cristo, amém. Esqueci de falar uma coisa. Todas as cintilografias ósseas que a minha mãe fez depois vieram todas